o lugar não é o problema. Por que eu estou enfatizando isto? Porque é muito comum em nós, amados, reclamarmos do lugar que Deus nos enviou, que Deus nos colocou, lugar até mesmo que nós oramos, sabia? Jejuamos, fizemos propósito, fomos para o monte, pediu o irmão Foguinho para orar, a irmã Foguinha para orar, a tocha orar, o pergaminho descer, meu Deus, não é? Somos nós. Deus confirmou, Deus mostrou, deu visão, trouxe revelações, deu sonhos, e nós dissemos, é de Deus, aleluia, Deus está nesse negócio, vou abrir uma empresa, aí eu vou morar naquela casa, vou colocar meu filho naquela escola, não é aquele carro mesmo que eu vou comprar, Deus falou, Deus confirmou, é aquele trabalho mesmo, eu vou deixar de ser jardineiro, e agora eu vou ser cozinheiro, Deus falou comigo, só que passam os dias, meses, anos, nós começamos a reclamar do lugar que Deus nos colocou, e o problema não está no lugar, o problema está em nós, que deixamos de fazer aquilo que Deus ordenou e direcionou. O problema está em nós, que deixamos de fazer aquilo que Deus orientou, direcionou. E uma vez que nós deixamos de seguir as orientações de Deus e o direcionamento de Deus, as minhas escolhas não são como Deus quer, mas como eu quero. E quando eu escolho sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, não vai vir aquilo que eu almejo, como eu gostaria. Então eu quero que você preste bem atenção. O lugar não é o problema, depois eu vou chegar no versículo bíblico. O lugar não é o problema somos nós. Quando eu sigo o direcionamento de Deus, não importa o lugar que Ele irá me direcionar para ir, porque não é o lugar que me faz prosperar ou enriquecer, mas é seguir a direção de Deus no lugar aonde Ele me enviou. Porque direção é caminho, direção é lado para onde alguém se dirige. Não importa a direção, não importa o caminho, não importa o lugar que Deus escolheu, para que eu possa enriquecer ou prosperar, para que eu possa anunciar a palavra, ou testemunhar a respeito do seu nome. O que importa é obedecer às direções de Deus e às orientações de Deus. Porque orientação é a prescrição da maneira de organizar algo, é uma instrução, é uma regra. Quando eu obedeço às orientações de Deus e o direcionamento de Deus, o lugar não será o problema. Eu vou mostrar isso para você biblicamente. A Bíblia diz que uma família, de geração em geração, passou pelo mesmo problema. A Bíblia diz que no tempo de Abraão houve fome na terra. No tempo de Abraão houve fome na terra. E a palavra do Senhor vai me dizer que Abraão vai receber do Senhor uma orientação. E a orientação é que ele vá para o Egito. Para onde? Então o lugar não é o problema, porque a Bíblia me diz que quando ele vai para o Egito, a Bíblia me diz que ao sair de lá ele sai mais rico do que como ele entrou. Então o lugar não é o problema, eu posso estar no Egito, se Deus me direcionou e me orientou, eu vou prosperar nesse lugar, eu vou enriquecer nesse lugar. A Bíblia diz que passado algum tempo Isaac nasce. Isaac, ele é filho de Abraão, outra geração vem. A Bíblia diz que vai acontecer a mesma coisa. Vai haver fome na terra. Porém, Isaac vai achar que a orientação que Deus deu ao seu pai é a mesma para ele. Porém, o Senhor vai dizer para Isaac: Isaac, eu não quero que você desça ao Egito. O que o Senhor falou para Isaac? Não desça para o... Eu quero que você permaneça em Gerar, na terra dos filisteus. Terra de quem? Os filisteus são os inimigos de Israel. A Bíblia me diz que nesse lugar Isaac prosperou, enriqueceu. Ele produzia 100 vezes por 1. O lugar é o problema? Não. O problema está aonde
há pessoas que não seguem as orientações de Deus, e nem o direcionamento de Deus, e o pior, não acredita naquilo que Deus ordenou. O fato de você seguir as orientações e o direcionamento de Deus não significa que você vai ter bom êxito. Porque o bom êxito só vem quando eu acredito no Senhor e além de acreditar, eu executo aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor disse para Isaac que ele poderia cavar os poços e que esses poços iam brotar água novamente. O problema hoje da igreja é que ela tem a direção de Deus, ela tem a orientação de Deus, alguns até acreditam, mas não executam como o Senhor ordenou. Então nós devemos acreditar, seguir as orientações de Deus, o direcionamento de Deus e colocar em prática aquilo que o Senhor ordenou, orientou. A Bíblia diz que o tempo passa e agora mais uma vez vai ter o mesmo problema, preste atenção, é o mesmo problema. Vai haver fome na terra. E a Bíblia me diz que agora é na época de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó vai descer para o Egito, porque no Egito há comida. Além de ter comida no Egito, sabe quem está lá? Está lá José, filho de Jacó, como governador. Deus, ele é tão poderoso que ele levanta pessoas no terreiro do inimigo para abençoar o povo dele. E você ainda está preocupado com o lugar. Eu estou mostrando para você que o lugar não é o problema está em você, que está escolhendo errado, seguindo a direção errada, a orientação errada e executando de forma errada. A Bíblia diz que ele está lá, e a Bíblia diz que Faraó vai dar a ele lugar aonde ele possa trabalhar com seus filhos, aonde os pastores poderiam cuidar das ovelhas. Deus cuida de tudo. O problema é que nós queremos argumentar que o lugar é o problema, mas o lugar não é o problema está em nós. A Bíblia diz que Jacó está no Egito. Aonde ele está? Aonde ele está? E lá no Egito, Deus abençoou ele, a sua casa, através da vida de José, como governador. Então eu estou provando para vocês que o lugar não é o problema. Olha o que João 17:16 diz. Eles não são do mundo. Ouça. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu estou mostrando aqui para você que o problema não é o lugar. O Senhor está dizendo, olha, vocês estão no mundo. Este lugar não é de vocês. Porque o que eu preparei para vocês não é terreno, é celestial. Mas olha o que Jesus está dizendo numa oração ao Pai. Pai, eles, está escrito, não são do mundo como eu também não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E eu pergunto, quando o Senhor nosso Deus direcionou, orientou Abraão, Isaac e Jacó, foi a palavra de Deus ou não? Foi a palavra que é verdade. Então quando Deus me orienta e me direciona, Ele está dizendo a verdade. E se Ele está dizendo a verdade, qual problema eu terei sobre a verdade? Nenhum, a não ser que eu não acredite que aquilo é uma verdade. E por eu não acreditar que aquilo é uma verdade, eu não sigo as orientações de Deus, nem o direcionamento de Deus, e nem coloco em execução aquilo que Deus me ordenou a fazer no lugar. E eu quero que você lembre disso, que Ele enviou você, que Ele colocou você. Eu acho que vocês esqueceram do tempo que vocês gastaram orando, jejuando e pedindo a Deus isso que você tem hoje. Porque se você lembrar, você orou. Se você lembrar, você jejuou. Se você lembrar, você fez propósito. E hoje Deus te colocou aonde você gostaria de estar. E mesmo assim hoje você argumenta que este lugar não é de Deus. Que o problema está no lugar. O problema está na empresa, no local. Rua X, número 30. Não. O problema está em você que deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. O problema está em você que escolheu aquilo que não deveria escolher. O problema está em nós. Não é no lugar.
Olha o que diz, João 17:17, e também o versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. No versículo 13 agora. Agora, olha o que diz a palavra. Agora, vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Opa! Pai, eu estou orando, para que quando ainda eles estiverem no mundo, que muitos dizem que é o problema. Não! Porque o Senhor está dizendo, eu quero que eles tenham a plenitude da minha alegria, neste mundo que não é deles, mas que eles tenham a plenitude da alegria, querido. O mundo não é o problema, nunca foi o problema está nas suas escolhas. Jesus está orando e está dizendo, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo, mas eu quero que quando eles estiverem no mundo, eles tenham a alegria completa. Não é qualquer alegria, é completa, plenitude de alegria. E às vezes você fica dizendo, é o comunismo, é a democracia, é não sei o que, e o Senhor está dizendo, Pai, Ele está pedindo o Pai, Ele está intercedendo ao Pai, por mim e por você. Olha o que Ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Versículo 14, dei-lhes a tua palavra. O que Ele deu? E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não. Olha o que Ele está dizendo, eu dei para eles a minha palavra, que neste mundo eles terão alegria completa. E se o Senhor não fizer como eu estou dizendo, eu vou ser mentiroso. Só que nós não somos mentirosos. O que eles precisam entender é que o mundo não é o problema está nas escolhas que eles estão fazendo neste mundo. E a minha pergunta é, o lugar é o problema? Ou é o direcionamento e a orientação de Deus que você não segue mais? O problema é a sua casa? O problema é a sua família? Ou o problema é você que não segue mais as instruções de Deus? As escolhas de Deus? O direcionamento de Deus? Não faz mais a vontade de Deus? Porque aqui é uma afirmação. Versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do... Olha só, enquanto você está pedindo para sair daquele lugar, o Senhor está dizendo, eu rogo para que o Senhor não os tire do mundo. Não tire eles daquele lugar. Eu só peço ao Senhor uma coisa, os proteja do maligno. Olha aí, os proteja do maligno. O lugar não é o problema, e nem aquele que nós temos como adversário será um problema, porque Jesus está rogando ao Pai, os proteja do maligno. Então o problema está em nós. Porventura a palavra do Senhor é mentirosa? Se Ele diz que ia nos guardar do maligno, Ele não guardará. Ele guardará, porque Ele zela para cumprir com a palavra dEle. E mesmo assim você usa como argumento que no mundo não tem como enriquecer, prosperar ou ter vida em abundância. Por quê? Porque para você o erro não está em você. O erro está no lugar. Além de ser o lugar para você, alguns são os inimigos. Presta bem atenção. Ei, Isaac está em Gerar, terra dos filisteus, inimigos de Israel. A minha pergunta é, puderam os inimigos pararem aquilo que Deus falou? E você está reclamando do lugar e das pessoas que estão indo contra você, querido. Eles só estão indo contra você só para Deus manifestar ainda mais e o nome dele ser glorificado, como foi através da vida de Isaac.
Pare de reclamar daquela irmã que fofoca do seu nome. Tem que fofocar mesmo. Tem que te perseguir mesmo. Tem, porque é a palavra de Deus. Quanto mais nós somos perseguidos, mais Deus é glorificado. Quanto mais as pessoas vão contra nós, mais nós exalamos a presença de Deus. E Deus é exaltado. Pare de reclamar. Nossa, eu vou sair daquele lugar porque aquela irmã, ela é invejosa. Meu lindo, Jesus disse que nós somos luz. Luz. Ah, pastor, não aguento mais. Aquela irmã é espírita. E daí? Aquela irmã mexe com macumba. E daí? Aquela irmã é da maçonaria. E daí? A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor prosperará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nenhum encantamento chegará à tua tenda. E que medo é esse, gente? Que medo é esse? O medo está impedindo as pessoas de seguir as orientações de Deus, o direcionamento de Deus. O medo está fazendo as pessoas acreditarem que Satanás é maior do que Deus, e não é. Com todo o respeito, mas o pai de santo não é maior do que nós. A mãe de santo não é maior do que nós. O maçom não é maior do que nós. Quem mexe com a quimbanda, umbanda, candomblé, magia, voodoo, seja o que for, tem que abaixar a bola para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que medo é esse? Meu Deus do céu, não pode ver uma vela preta. Não pode ver uma vela preta. Se pela manhã, amanhã, Deus permitir você sair da sua casa e ir na lixeira e lá ver uma pena de galinha, uma farofa, pelo de gato, vou ligar para o pastor. Pastor, você não sabe. Não sei mesmo, conta para mim. Pastor, nossa, eu acordei hoje pela manhã, pastor. Sabe, ontem foi dia dos pais, foi algo lindo, papai me amou, mamãe, não é? Mas agora cedo, fui jogar o lixo fora. O meu cachorrinho foi até junto comigo. Tem gente que gosta de contar tudo, né? Aí peguei a gatinha, ela pulou do meu colo. Pastor, na hora que eu coloquei, pastor, o meu lixo, eu vi. Vi o quê? Uma vela. Uma pena da galinha. Que cor a pena, pastor? Eu nem sei falar com o senhor. Parecia o arco-íris. Tão colorida que era a pena. Parecia que era pavão. E o gato? Preto. É preto, o gato, preto. Eu vi os pelos, pastor. Estava lá, cheio de nome, pastor. Como é que vai ser minha vida agora, pastor? Pastor, é contra o meu casamento. Não lê Bíblia não. Não lê Bíblia não. A Bíblia diz que Deus me deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. E dano, ele está dizendo, pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum eu sofrerei. Eu nem pisei, nem cheguei a pisar. Se ele disse, se eu pisar não vai acontecer nada, aí está lá, viu? Irmão, sabe por que isso? Porque não crê na autoridade de Deus, no poder que há no nome de Jesus, e não crê que realmente ela é morada do Espírito Santo. Não segue as orientações de Deus. Meu Deus do céu, nossa, Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do... Quem falou isso? Mas levantou pela manhã, viu o sal grosso lá na porta. Pastor, não é da Universal, isso aqui é macumba. Não é descarrego? Meu filho, ele disse aqui, ele é mentiroso? Não é não. Eu os protejo do maligno. Pastor, não durmo. Não, eu ronco até.
Não consigo. A Bíblia diz que eu durmo com ele e levanto com ele. Já estou encerrando. Quando eu digo assim, já sabe, né? Agora preste atenção, vou descer, ficar mais próximo de vocês. Sentiu frio aí, irmão? Está sentindo frio? Semana que vem você vem de brusa. 23 graus, tá bom. Ouça. Tá frio, bebê? Tá tranquilo? Só arrepiado um pouquinho, né? Vamos lá, vamos lá. A Bíblia diz que mais um problema vai surgir. E agora esse problema vai surgir com um homem solitário. Mas o problema é o mesmo. Porém esse homem não é qualquer homem, ele é homem de Deus como eu e você. Vamos começar a Santa Ceia. Eu falei que o homem é homem de Deus como eu e você. Nem um glória a Deus, nem um aleluia. Mas tá bom. A Bíblia, oh glória. A Bíblia diz que esse homem vai falar a um rei que não haverá chuva e nem orvalho. Sabe o que ele está dizendo? Não vai chover e nem aquela brisa que sai pela manhã vai regar a terra, não. Não vai ter comida, viu? Viu, ó rei? A Bíblia diz que logo em seguida, esse homem por nome de Elias vai ouvir Deus falar. Quem que ele vai ouvir? Agora, só lembrando vocês, quando Abraão é chamado por Deus, aonde Abraão está? Em Ur dos, uma terra idólatra, um lugar onde não tinha apenas uma voz, mas várias vozes. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor o chama, ele sabe que é o Senhor. Numa terra idólatra tem várias vozes, vários demônios. Mas Abraão ouviu a voz de Deus, seguiu o direcionamento de Deus, a orientação de Deus e saiu do lugar aonde ele estava. A Bíblia diz que Elias vai ouvir a voz de Deus e vai para a torrente do Querite. Por quê? Porque Deus está dizendo para ele: Elias, assim como você falou vai acontecer. Para que você não morra de fome e de sede, vá à torrente do Querite. A Bíblia diz que Elias vai. Mas por que ele foi? Porque ele acreditou naquilo que Deus estava orientando. Ele acreditou no direcionamento de Deus. E por que ele acreditou? Porque ele tinha certeza que aquela era a voz de Deus. Sabe por que as pessoas estão escolhendo errado? Porque elas não têm a certeza que é a voz de Deus. E por que não têm certeza que é a voz de Deus? Porque não estão procurando comunicar com Deus. Elias não, orava. Você não quer orar e quer entender da voz de Deus. Você não quer ler Bíblia e quer saber, não vai saber nunca. Tem que orar, meu lindo, tem que ler Bíblia, senão você não vai saber não. Elias está lá, e a Bíblia diz que eu achei lindo. Elias está indo na torrente do Querite, e Deus está falando agora com um corvo, uma ave, corvo. Eu fico imaginando Deus falando com corvo. Esse é o seu pastor. Ô corvo, tem um homem que não veste igual os demais. Esse homem, ele tem essa aparência, ele está nessa parte do rio, eu enviei ele lá, e eu quero que você vá até lá e alimente ele com carne e pão. Eu pergunto, o corvo foi em outra pessoa ou foi em Elias? Se o corvo segue a orientação de Deus, por que você não segue? Se o corvo que gosta de carniça, ouve a voz de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus, por que que você que come o melhor dessa terra não ouve? O corvo gosta de carniça. Agora pega essa. Essa está no Google, mas vai ser difícil encontrar. Por que que na época de Noé, Deus não falou para Noé soltar outra ave a não ser o pombo? Você vai querer dizer, porque o pombo representa o Espírito Santo. Depois que você estudou teologia, você vai descobrir isso.
É verdade? Mas sabe por que que ele não soltou as outras aves? Ele não soltou a outra ave porque o pombo não consegue comer carniça, porque o seu estômago não está preparado para isso. Ei, você não entendeu, eu vou melhorar para você. Quando Jesus sai do Jordão, que vem sobre Jesus? O Espírito Santo, por quê? Porque ele só pode pousar onde não há carniça. Jesus é santo. É por isso que o pombo voltou. Agora se ele solta um corvo ou outra ave, não ia voltar não, que tinha que carniça lá, meu lindo. Mas vamos aqui, vamos seguir, aqui está Elias. Aonde? Na torrente do Querite. Eu fico imaginando todo mundo com fome e Elias comendo pão e carne. Um pão com carne é bom, hein? E bebendo água. Acabou. E agora a ordem de Deus: Elias, a água secou, se você continuar aí você vai morrer. Eu quero que agora você vai para Sarapta, em Sidom. E eu quero que você vai para lá, porque lá será o lugar que eu vou te alimentar. Ei, eu estou dizendo para você que o lugar não é o problema. O problema isso é que você não quer seguir aquilo que Deus te orientou e ordenou. E direcionou. Elias está indo. E o Senhor vai dizer: Elias, você vai encontrar lá uma mulher. Não é uma mulher qualquer, é uma viúva. Olha, Elias, e essa mulher está com o seu único filho, viu? E ela vai estar na entrada da cidade, na porta da cidade. E ela vai estar ali pegando alguns gravetos, viu, Elias? E é essa mulher que você vai pedir água. Mas depois que você pedir água, Elias, eu quero que você peça ela de comer. Sabe por quê, Elias? Porque eu também já falei com ela. E você ainda está reclamando de Deus. Deus orienta as pessoas para alimentar a mim e a você na hora que Deus quer, meu lindo. Está lá, pastor Tiago, eu gosto de contar história. Ei, meu Deus. Está lá a mulher pegando os gravetinhos. A Bíblia diz que ela pega 2, Jean. 2 gravetos que ela pegou, não dá para fazer a comida que você faz, Jean. Você gosta só de maçã de peito, feijoada, só coisa gorda, não dá. Tem que ser uma tora de árvore. Aí ela está lá apanhando 2 gravetos. Elias chega. Eu fico imaginando Deus, seu Carlos. O Elias, ela é uma viúva, tá? Ela tem um filho. Vou textualizar assim. Ela tem um filho, o filho dela é pequeno, tá? Deve estar barrigudinho, porque não tem muita comida, ali é muito verme. Só para você rir. E essa mulher está de cabelão, ou cabelo curto, eu não sei, ou está de coquinho, mas Deus deu detalhe de quem era a mulher, porque Deus não erra. Aí você está preocupado ainda com o lugar e com a pessoa que está lá. Deus não erra não, meu lindo. A mulher está lá, catando graveto, Elias, pega um copo com água para mim que eu estou com muita sede. A mulher vira as costas e vai. E indo ele vai dizer: eu quero também que você pegue um pão para mim. Ela vai dizer: meu Senhor, eu estou aqui catando esse graveto para mim fazer a última refeição da minha vida, minha e do meu filho. Elias diz: faça o que estou lhe ordenando. Prepara e dá primeiro para mim e depois você come. Porque assim diz o Senhor: não faltará azeite e nem farinha faltará na sua casa. Mas por quê? Por que não vai faltar? Porque Deus orientou ela a fazer aquilo que deveria fazer, mesmo ela tendo a última refeição da sua vida. Você não entendeu, né? Para você pode ser o último ou a última vez, e Deus está falando com você: só faça aquilo que eu ordenei. Siga a orientação que eu te dei, porque não faltará nada daquilo que você está achando que vai faltar. Só faça aquilo que eu ordenei. O Senhor está dizendo para a mulher: você não vai morrer não. Pode dar para ele. A Bíblia diz que ela então dá, eles comem e não faltou nem azeite e nem farinha. Até que Elias vai orar e volta a chover de novo. Meu Deus, 3 anos e meio comendo. Oh meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque seguiu a orientação de Deus. Eu espero que nessa noite você tenha entendido que o problema não está na sua casa.
não está aqui no lugar que você frequenta, nem nas pessoas que aqui estão. O problema está em você, que não quer mais seguir a orientação de Deus, os conselhos de Deus, o direcionamento de Deus, não acredita em Deus como acreditava antes, e o pior, não executa nada daquilo que Deus ordenou você executar. E assim você leva para o seu relacionamento, assim você leva para a sua vida profissional, e assim você leva para o ministério. E aqui eu quero também falar algo para vocês. Pastor, seja dessa igreja ou de outra igreja, não é responsável pelas escolhas que as pessoas estão fazendo. Não venha atribuir a nós, pastores, tá? E líderes de ministério, escolhas que pessoas fizeram. Não vou citar nome por ética, mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Não fui eu que escolhi ir para boate. Não fui eu que escolhi dançar quadrilha. Não fui eu que escolhi tomar cerveja, uísque, vodka. Não fui eu que escolhi beber pinga, fumar, noiar, fumar maconha, cheirar, vender. Então por que as pessoas hoje estão atribuindo aos líderes da Igreja Batista Tempo de Deus um problema que elas estão passando, que veio de escolhas que elas fizeram? Porque quando escolheu, não escolheu segundo o direcionamento de Deus e a vontade de Deus? E não foi por falta de mensagem, porque líderes aqui mandaram mensagem, como eu e a minha esposa também mandou. Mas porém, as minhas escolhas foram maiores do que as orientações de Deus. Então não atribua a pastor nenhum, nem a líder nenhum, as escolhas que vocês estão fazendo. Eu não bebo por você. Eu não fumo por você. A sua boca é a sua boca. Seu corpo é o seu corpo. O meu é o meu. Depois que vem o problema, vem querer atribuir a mim, a pastora e ao líder aqui de ministério, só porque veio o problema. E quando o problema chega, ele chega porque eu fiz escolhas que não era para fazer. Aí começa a influenciar no trabalho, dentro de casa e o emocional. O que mais está matando as pessoas hoje nas suas escolhas é o emocional, tá? Toma muito cuidado com as suas escolhas. Mas eu estou deixando bem claro aqui. E não querer argumentar comigo, com a pastora e com esse líder, viu? A pessoa já tem 1 ano que não vem aqui na igreja, 1 ano. Preste bem atenção, não venha querer argumentar sobre pastor que não deixa a 99 e vai buscar a ovelha perdida. Deixa eu te perguntar, a que se perdeu conhece o caminho? É diferente daquela que desviou. Só que as pessoas estão querendo atribuir a nós aquilo que não é nosso, aquilo que é delas mesmo. Então preste muita atenção quando você escolher, quando você tomar uma decisão, para depois não atribuir ao pastor não me apoiou. Ah, o pai, na hora que você escolheu, você não olhou Deus, você olhou a sua vontade, você olhou o seu querer. E muitos estão morrendo por causa das suas escolhas. A Igreja Batista Tempo de Deus, irmãos, ela procura pregar a palavra. E se a pessoa anda muito fora da palavra, porque nem ninguém aqui é perfeito, anda muito fora, ela não suporta as pregações aqui. Não suporta. Eu digo que esse povo que está aqui comigo há 11 anos, 12 anos, né, vai fazer 13, esse povo é porreta. Ou esse povo é porreta, porque para ouvir o que Deus fala através de mim, não é para qualquer um não, irmão. É só para quem tem um nome escrito no livro da vida. Eu digo com certeza isso. Com certeza. E que Deus possa abençoar vocês. Mas nunca esqueça disso. O problema não é o lugar. É você. Pastor, entrei no lugar. O irmão, a irmã me olhou assim, ó. O que foi? É olho gordo. Vai ler Bíblia, só. Vai buscar Deus um quarto. Vai orar, vai jejuar. Olha aqui.
Isso aqui é ordenança ou não? Santa Ceia. É ou não? Olha o que ele orientou e direcionou. Aquele que não come do pão, que representa o meu corpo, aquele que não bebe do suco, que representa o meu sangue, não tem vida. Tem gente que vem dia de Santa Ceia, prefere ignorar o que o Senhor ordenou, orientou, prefere ficar no pecado do que renovar a sua aliança e cumprir com a orientação e a ordenança do Senhor. Tem pessoas que são membros aqui da igreja que não vieram aqui hoje. Deus ordenou, sabe o que? Para você ter vida e parte comigo, tem que participar. Seu pecado é maior do que Deus, meu lindo? O seu pecado é maior do que Deus? Não é não. Deus perdoa, mas não, prefere ficar na prática pecaminosa. Aí eu quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Você venceu, irmão. Quero chamar o corpo diaconal da igreja, Ministério do Louvor para o altar. Nós vamos agora participar da ceia. Olha só, estão de uniforme novo, olha que bonito, olha. Glória a Deus, aí. Não, aqui é gremista aqui. Aqui é Grêmio. Fortaleza. Os cruzeirenses de manhã também fazem a mesma coisa. Que é gremista, irmão. O RT. Amados, a Santa Ceia não é minha. Não é da placa da Igreja Batista Templo de Deus. Foi uma ordenança do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que ele disse assim: cada um examine-se a si. Então não é hora de você olhar o que a sua esposa fez, o que o seu marido fez, o que o seu filho fez. Paulo está dizendo: cada um examine a si mesmo. Então é um momento de você examinar você mesmo. É momento de você curvar a sua cabeça, orar ao Senhor e pedir ao Espírito Santo para mostrar a você as escolhas que você fez que não agradou a Ele, o direcionamento que você seguiu que não foi o dele, as orientações que você também seguiu e continua a seguir que não é a dele. Pai, nessa noite a tua igreja, a tua noiva está aqui, reunida neste lugar esse chamado casa de oração. Viemos aqui cultuar o Senhor,